Muito bem, meus queridos, vamos continuar aqui na 12ª, que diz assim: nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não constam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas ABC já existentes nessas cidades. As localizações das cidades estão representadas no plano cartesiano. Na verdade, na figura original, nós temos A, B e C aqui, tá bom? Vamos só levar em conta o seguinte: a torre deve estar situada em um ponto equidistante. Como a gente já estudou, equidistante quer dizer a mesma distância das 3 antenas. O local adequado para a construção dessa torre corresponde a que ponto de coordenadas? Aí vamos aqui, de maneira bem simples, o que foi que eu fiz. Vocês estão percebendo que o ponto A ele fica nessa coordenada aqui, ó, 30 e 20. Está bem aqui em cima. O ponto B fica nessa coordenada aqui, 70 em x e 20 em y. Tá vendo? E a coordenada C fica 60 em x e 50 em y. Só que se você observar bem, eu quero que a distância entre essas três torres para o novo ponto onde ela vai ser construída seja equidistante. Se você perceber bem aqui, a distância que existe de 30 até 70 é 40. Concorda comigo? Então, eu tracei aqui uma reta na metade dessa distância, tá vendo? Na metade desse comprimento, eu tracei uma reta. Essa reta a gente chama de mediatriz, tá bom? Porque ela está traspassando um segmento que, ao mesmo tempo, também forma um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, tá certo? Só que se você prestar atenção, eu desenhei aqui um triângulo que, se a gente levar em conta a distância que vai ter daqui para esse ponto, e criar um ponto aleatório que eu chamei de R, tá ok? A distância que eu tenho desse ponto para esse aqui também é a mesma distância que eu tenho desse ponto para o ponto B. Concorda comigo? É a mesma distância. Só que aí eu preciso saber o seguinte, porque esse ponto que eu estou chamando de R, ele também tem que ser equidistante a C. E será que ele seria, né, equidistante a C? Se eu ligar bem aqui, deixa eu só traçar aqui essa pequena reta. Será que você conseguiria perceber que esse ponto também é equidistante ao ponto C? Tá vendo? Ah, Luiz Ricardo, como é que eu ia adivinhar? Eu ia ter que fazer por chute, por possibilidade? Não. Analisando o gráfico, você conseguia fazer isso daqui. Ou seja, eu quero que esse ponto que eu estou chamando de R, ele seja equidistante tanto a A, quanto a B, quanto a C. E se você observar bem aqui, a graduação no gráfico, no plano cartesiano, é a mesma para os 3 pontos. Por isso que eu posso admitir que o ponto R ele vai estar, olha aqui, ó, na coordenada 50 em x. Tá certo? Por isso que eu coloquei 50 bem aqui. Tá ok? Só que tem um porém também. Se você observar, a gente tem que descobrir onde é que fica a coordenada em y. E eu acredito que talvez você pensaria, se divide 40, então vai ser na 20. De maneira nenhuma. Você sabe bem, por que, Luiz Ricardo, que o ponto R não pode ser aqui? Porque se ele for aqui, onde está esse ângulo reto, ele não vai ser equidistante a C. Ele vai ser equidistante a A e a B, mas não vai ser equidistante a C. Mas quando eu subo mais um pouquinho, eu percebo que ele vai ser equidistante tanto a A, quanto a B, quanto a C. Mas Luiz Ricardo não poderia ser aqui? Também não, porque é o mesmo caso. Ele seria equidistante a A e equidistante a B, mas não seria equidistante a C. E a questão fala que esse ponto tem que ser equidistante para todas as antenas, tanto para A quanto para B e C. Por isso que se eu for pegar aqui as coordenadas, eu sei que vai ser 50 em x e 30
em y, tá bom? Então é importante você tomar como base e tomar esse cuidado, tá certo? No Enem a gente vai ter que ganhar um pouquinho de tempo. Geralmente vai ser sempre importante os cálculos, é claro, mas quando você tiver uma questão que tiver uma interpretação gráfica, é importante que você consiga, para ganhar tempo, observar logo o gráfico para conseguir solucionar a questão, tá bom? Então, a gente tem aqui item E, tá ok? Vamos, aqui eu vou só escrever que vai ser o item E, porque o formato do cálculo você já viu como é que é. Vamos agora para a 13ª, tá bom? 13ª questão, que na verdade eu não vou fazer porque o enunciado dela está incompleto. Depois eu vou trazer ela no outro vídeo para a gente conseguir resolver, tá bom? Vamos pular aqui para a 14ª, ok? 14ª vai ficar melhor. 14ª diz assim: a abscissa do ponto P é 6. Preste bem atenção. A abscissa do ponto P é 6. E sua distância do ponto Q, que é 1 e 3, é raiz de 74. A questão pergunta qual é a ordenada desse ponto. Então vamos pensar bem aqui, ó. Se a questão me dá a abscissa do ponto P, então eu sei que a abscissa ela vai ser menos 6. Só que ela está perguntando qual é a ordenada do ponto. Então você tem que ficar muito atento, porque para a ordenada, como eu não tenho um valor, então aqui vai ser y, tá ok? A questão também me fala que o ponto Q ele é formado por 1 e 3 e que a distância é a raiz de 74. Uma coisa importante que a gente tem que observar é o seguinte: a questão me deu a abscissa, que é menos 6. Você lembra que a abscissa corresponde ao eixo x. E a questão pergunta qual é a ordenada desse ponto. A ordenada, como todo mundo sabe, é o eixo y. Então a gente vai ter que encontrar aqui para saber qual é, tá ok? Levando em conta isso daí, a gente vai ter que utilizar sempre a fórmula da distância. Vamos só relembrar aqui comigo a distância. Vai ser x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 também ao quadrado, ok? E aí você pega e substitui os pontos correspondentes. A gente sabe que a distância, pelo que a questão me dá, é raiz de 74, assim como eu também sei que os pontos são os seguintes. x2 aqui vai ser 3, x1 fica sendo, x2 vai ser 1, não é isso? Menos x1 que vai ser menos 6, tudo isso ao quadrado, mais y2 que agora sim vai ser 3, menos y também ao quadrado, tá bom? Lembrando também que é o seguinte, quando a gente tem uma situação como essa, você tem duas raízes aqui, uma igualdade entre elas, então a única coisa que você pode fazer de cara é cancelar essas duas raízes, ok? Quando você cancela, você vai ter aqui 74 igual. Aqui eu vou ter 7 ao quadrado, porque aqui eu estou somando, menos e menos fica mais. Mas eu posso desenvolver isso daqui. Vamos desenvolver de cara, que vai ficar quadrado do primeiro termo, certo? Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui nós vamos ter o seguinte, olha. 74 igual a 49 mais 9 mais 6y, certo? Só me desculpando bem aqui, vai ser menos, tá bom? Bem aqui é menos, tá certo? Bem aqui é menos, que é quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá certo? Aqui vamos só resolver que vai ficar ainda 74 igual
a 58 menos 6y mais y ao quadrado. Tá bom? Para melhorar a situação, eu vou pegar esse 74 e passar para o outro lado, tá ok? Vamos só organizar aqui que vai ficar y ao quadrado menos 6y mais 58 menos 74 igual a zero. Logo, a gente vai ter o seguinte aqui, y ao quadrado menos 6y. Quando você tem 58 menos 74, isso aqui vai ser igual a 16, não é isso? 16. No caso aqui vai ficar menos 16, isso aqui sendo igual a zero. Tudo bem? Vamos continuar aqui para resolver essa equação. Você vai ter delta vai ser igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 16. Delta vai ser igual a 36, menos vezes menos vai ser mais, que isso aqui vai ser 64. Aqui você vai ter o seguinte, delta vai ser 100, não é isso? Você ainda vai ter também, y vai ser igual a menos 6, mais e menos a raiz de 100, sobre 2 vezes 1. Y vai ser igual a 6, mais e menos a raiz de 100, que é 10, sobre 2. Vamos bem aqui comigo. Y' vai ficar 6 mais 10 dividido por 2. Aqui fica 16 dividido por 2, que vai ser 8. Y, duas linhas, vai ser 6 menos 10 também dividido por 2. Fica menos 4 dividido por 2, que vai ser menos 2. Ou seja, marcou certo quem marcou o item A. Tranquilo? Vai ficar menos 2 ou 8. Daqui a pouco, mais vídeos.